hoje, na edição dessa terça-feira, para a gente começar muito bem o mês de novembro, que é um mês importante para a definição do plantio brasileiro, né? A gente tem aí o andamento do nosso plantio muito verificado por essa consultoria que a gente vai trazer agora para a conversa. Toda sexta-feira a gente tem os dados atualizados da Pátria Agronegócios sobre o nosso plantio, então vamos falar sobre isso. Novembro é um mês também onde a gente vai ali caminhando para a fase final da colheita norte-americana. A gente vai entender o comportamento da demanda e principalmente entender a macroeconomia, como está olhando agora para o resultado das urnas no último domingo, que elegeu Lula presidente pela terceira vez nesse país, o que é bastante impressionante, não é? Então vamos entender o que esperar olhando para tudo isso da perspectiva da Pátria Agronegócio, conversando com o Matheus Pereira, que é um dos seus diretores. Vamos trazer o Matheus para a nossa conversa. Matheus, bom dia, meu amigo. Seja bem-vindo. Ótima forma da gente começar novembro por aqui. Obrigada. Dali, Carla Carolina, um grande prazer estar aqui contigo. Mais uma vez, né? Vamos tentar esclarecer um pouco do que acontece agora, numa situação extremamente problemática, né, para o país, problemática para a democracia. Porém, o mercado muito reativo, né? Grandes oportunidades estão sendo colocadas na mesa, ao mesmo tempo que elas chegam, elas são retiradas, talvez em velocidade mais acelerada. Mas sim, bora conversar. Prazerão estar aqui mais uma vez contigo, Carla, com todos que nos assistem. E bora lá. O prazer é meu, Matheus. Eu acho que a gente realmente vai ter que tentar mitigar onde é possível, né? Então, primeira coisa, quero entender de ti por que hoje a gente vê uma continuidade das altas na soja, e são altas até consideráveis, de 14,5 a 16 pontos nos principais contratos, todos eles acima dos 14 dólares por bushel, o maio buscando os 14,50, enquanto milho e trigo voltam a recuar depois das altas fortes que tiveram ontem. O que faz a soja hoje caminhar na contramão dos dois mercados vizinhos? Olha, muito bem, Carla. Ontem, né, a gente teve o estímulo das altas, né, desengatilhado pelos novos problemas no leste europeu, né? O Putin, ao longo do final de semana, decretou que não tem intenção de manter um acordo a partir da segunda quinzena de novembro para o corredor de exportação, que seria um grande problema no abastecimento do norte africano, do sul europeu, né? Que são regiões aí que estão consumindo produto grão, né? O cereal ucraniano escoado pelo Mar Negro. Porém, Carla, ontem, né, a gente teve uma soja sendo arrastada por esse movimento, né, que se generalizou por todo o mercado de cereais, acabou respingando em oleaginosas. Porém, lembro também que o mercado de oleaginosa ele não é um mercado onde ele está diretamente ligado com o conflito no leste europeu. Ele possui efeitos secundários, né, que seria uma eventual falta de abastecimento de fertilizantes para a produção de soja, coisa que a gente já mitigou esse risco ao longo, né, do estopim da guerra e toda a profundidade comercial que o nosso país teve com os russos em manter o fornecimento do fertilizante em direção ao Brasil. Porém, hoje, o mercado ele volta a criar um tom mais racional para a soja, voltando a observar o que acontece aqui em solo americano, né? Não estou dizendo América do Norte, americana, América do Sul, América do Norte, continente americano, que é onde é o foco, né, o berço da oferta da soja no planeta. E nesse exato momento, Carla, a gente tem sim alguns fatos preocupantes, né? A gente tem amanhã a reunião do Fed, aonde parte do mercado indica que é possível a gente não ter uma elevação mais agressiva de juros em solo norte-americano, trazendo um certo alívio, né, para aquela pequena parte hoje da especulação que acredita que uma recessão não virá, o que é positivo para o mercado da soja, né, mantém as expectativas de consumo aceleradas no horizonte de longo prazo. E junto com isso, Carla, a gente tem na semana que vem um novo relatório do USDA, que por nós aqui na Pátria, né, talvez não é de confirmação de grande parte do mercado, mas para nós na Pátria, a gente vê sim que cabe, né, novas reduções de produtividade, mesmo que mínimas, tanto para a soja quanto para o milho, respeitando ali as condições de lavouras publicadas pelo próprio USDA, que se deterioraram desde o início do plantio. Então, na semana que vem, a gente tem essa expectativa que novas reduções produtivas sejam publicadas pelo USDA, o que vai trazer uma base de sustentação para o mercado da soja do milho, né, que já está historicamente estressado por uma falta de reposição de oferta. Não só isso, Brasil, né, cara? Brasil agora é o grande foco da atenção,
não só na parte produtiva, mas também na parte eleitoral, né? Na parte política, mas na parte produtiva a gente tem um avanço de safra recorde. Essa última semana a gente ultrapassou 50% da área semeada de soja no Brasil, né? Que é um grande marco, né? Quando de fato a gente determina que grande parte da especulação deposita a atenção do lado da oferta aqui para a América do Sul. Não só isso, a gente tem a manutenção, né, das leituras climáticas, trazendo a possibilidade, mais uma vez, de um La Niña, terceiro ano consecutivo. Não possibilidade, né, ele já está sob efeito, onde já mostra sinais da retração das chuvas no sul, concentração de chuvas no centro-norte do Brasil. Mesma coisa vale para quase toda a região produtiva de soja na Argentina. Então há grandes problemas, né, no lado da oferta que continuam, né, criando pontos de sustentação à soja internacional. Tá. Matheus, como é que a gente está vendo, a gente entende esse lado da oferta, como é que a gente tem que observar e quais são os pontos de atenção do lado da demanda nesse momento, para na sequência a gente entender como fica tudo isso para o produtor brasileiro? Muito bem colocado, Carlos. No lado da demanda, né, a gente tem... Vou trazer alguns pontos, né? Primeiro, a gente tem que ficar de olho se a demanda realmente existirá para a safra do ano que vem, né? Se ela vai continuar em expansão ou contração. A gente tem alertado a clientela, né, desde 2021, que quando a China atualizou o teu plano quinquenal, né, do CCP, que é o Partido Comunista Chinês, né, que é aqueles planos, né, que regem a política macro dentro da China, né, diretrizes aonde a China quer chegar a cada 5 anos, são planos aí renovados, né, a cada 5 anos, e esse atual plano de 21 a 26, né, esse plano quinquenal do Partido Comunista Chinês, ele prevê, né, o que eles dizem de sustentabilidade produtiva, né, que seria a China criando meios, né, de incentivar a internalização da produção, seja de proteínas animais ou proteínas vegetais. Então existe esse receio, essa possível âncora na capacidade de expansão da demanda chinesa, onde os chineses estão tentando, né, criar novas tecnologias para aumentar a produtividade da soja, do milho. A gente sabe que a área da China ela é restrita, né, por mais que a gente classifique a China como um dos maiores países do planeta, né, a gente sabe muito bem também que a China possui uma enorme parte da sua área desertificada, né? Então ela não tem a capacidade de expansão produtiva em área como o Brasil tem. Porém, né, esse é um ponto de atenção que a gente vai carregar por mais um ano. Agora, na contrapartida, a gente vê a China, né, com um mercado extremamente prolífero, extremamente lucrativo na cadeia de suínos. Eu sempre ressalto isso, para quem me acompanha, talvez já está até enjoado de me falar sobre isso, mas eu sempre ressalto para conscientizar essa massa, né, essa enorme massa de consumo do conteúdo aqui de Notícias Agrícolas, do teu conteúdo, Carla, que é para onde vai a soja, né? A gente fala muito de China, existe ainda o pré-conceito, né, um conceito previamente formado de que é o chinês que come soja, e não é. A soja consumida pelo chinês, pela a boquinha do asiático, é aquela soja produzida internamente dentro lá da China, que é uma soja tradicionalmente orgânica, convencional, de baixa tecnologia. A nossa soja transgênica, que sai aqui do nosso país e vai em direção à gigante asiática, ela é uma soja que vai majoritariamente concentrada para a ração animal. 50% da nossa soja, não da nossa, de qualquer soja importada pela China, 50%, metade de toda a soja importada pela China, vai diretamente para a cadeia de suínos, alimentação de porco. Outros 25% vai para a cadeia de aves. Então, quando a gente trata de China, a gente tem que entender quem está consumindo o nosso grão. Será que é o chinês que consome a nossa soja? Não. O chinês come o que a nossa soja alimenta, que é a carne animal, a proteína animal. Então, a cadeia de suíno e aves hoje na China é uma cadeia muito lucrativa. A China que, apesar das idas e voltas, né, dos altos e baixos em relação à crise sanitária, de vai e não vai com as quarentenas obrigatórias, a China tem se mostrado, né, numa aceleração de consumo. A carne de prateleira suína hoje na China ela está subindo de preço por falta de reabastecimento da proteína. Então, a margem hoje do suinocultor, né, da engorda do leitão,
para colocar aquele porco em linha de abate, a margem de lucro desse suinocultor é a maior dos últimos 13 anos. Chinês nunca fez, o pecuarista chinês da suinocultura nunca fez tanto dinheiro quanto faz agora nos últimos 13 anos. Então, assim, a gente ressalta esses pontos para entender por que a China ainda precisa do nosso grão. Ela está agressiva, estoques estão baixos, China assumiu desde 2021 uma política de aquisição de soja da mão para a boca, né? Falamos também várias vezes aqui junto contigo, Carla, que essa política tomada, né, por aquele plano quinquenal da China tentar promover mais a expansão da produção interna dentro da China, né? Então, deixando de comprar futuro, comprando da mão para a boca. A China hoje possui baixos estoques da soja disponível em porto, então a China precisa ainda de manter o consumo por grão. Agora, no exato momento que a gente vai ter China voltando ao mercado ocidental, ao mercado americano, sul e norte? Provavelmente ainda não, cara. Por que eu digo isso? Porque as ofertas brasileiras para a soja disponível estão praticamente inexistentes. E quando existem, elas estão mais caras que as norte-americanas. Porém, a partir de dezembro, Carla, a nossa soja ela já é mais competitiva do que a norte-americana. Dezembro que a gente não tem colheita. Talvez vai ter colheita no finalzinho de dezembro para aqueles produtores que tomam mais risco no Mato Grosso, Paraná, plantam já no início de janela para colher o quanto antes e abrir eventualmente uma janela ou para um algodão segunda safra, ou para um milho de segunda safra. Porém, não é tradicional a gente ter essa colheita, né, de soja verão em dezembro, apesar de que nos últimos 2, 3 anos a gente notou alguns pequenos casos, né, até de clientes da pátria, mas a China vem, né, ela já sabe que a partir de dezembro a gente tem ofertas mais interessantes, e quando a gente passa para janeiro, as ofertas da soja brasileira elas são 7% mais baratas do que a soja norte-americana. Então, os chineses eles podem recuar agora eles podem recuar as compras, o que vai esfriar um pouco o mercado em Chicago para retomar as compras aqui no Brasil a partir de janeiro. E por que a China não compra agora? Por conta simplesmente dessa política de mudança, né, nos hábitos de consumo, que eles estão deixando de fazer compras a futuro para fazer compras no spot disponível, Carla. Matheus, como é que... Porque antes das eleições, né, a gente fez uma conversa, eu fiz uma apuração com vários profissionais, incluindo você e a Visão da Pátria, sobre como ficariam, né, como estavam os ânimos do produtor com essa comercialização, olhando para esse comportamento chinês, olhando para esse redesenho da oferta, com uma nova safra da América do Sul se definindo por aqui, ou começando a se definir por aqui, mas frente também a toda essa complexidade que um cenário de mudança política tão profunda como vai acontecer a partir de 1º de janeiro, deixou os produtores, né, com a possibilidade, já muito apreensivos e muito na defensiva na hora de comercializar a sua produção, e agora, com o resultado das urnas definido e alguma confusão que a gente ainda está observando, né, com as estradas bloqueadas, o que acaba comprometendo a nossa logística também, enfim... tudo isso deixa o produtor muito apreensivo, o produtor está cauteloso, o produtor está mais na defensiva. É esse comportamento que a gente deverá registrar aí nos próximos meses até terminar 2022, principalmente também com a chegada de um dólar ainda mais volátil. Hoje o dólar, depois de ter caído mais de 2% ontem, hoje sobe 0,2% agora para 5,18%. Como é que você está sentindo o produtor nesse momento? Como é que você tem visto ele traduzir todas essas análises que você acabou de fazer para nós, para o seu negócio, para tomar decisões? Olha, muito bem. A psicologia do produtor rural não mudou. O produtor continua reticente a avançar com nova venda, pois a grande esperança, né, antes desse período, do período de campanha eleitoral, né, a esperança era de que a soja pudesse reagir com mais agressividade para dar mais conforto e margem lucrativa. A soja estagnou. Por mais que a gente teve o movimento de alta na semana passada do dólar, tivemos aí o comecinho da manhã de ontem um dólar esticando 10, porém fechando com 13 de queda. Assim, a projeção de receita do produtor rural brasileiro para a safra 22-23 ainda não mudou. O produtor continua com aquela margem apertada, continua, né, meio engasgado com um custo extremamente exagerado não, caro, né, não vou dizer exagerado, porque é o custo
tinha que ser feito, a gente não tinha alternativas de redução de custo que pudesse, né, dar um horizonte muito mais promissor do que simplesmente reduzir uma adubação, mudar um método de controle de pragas, enfim, coisa que reduziriam não superficialmente, mas de baixa significância, né? Não melhorando aí a projeção como um todo de lucratividade do setor. Então, o produtor continua receoso em avançar com novas vendas por conta da incapacidade de projetar margens de lucro mais saudáveis, cara. Então, no atual momento, esse produtor ele está receoso, porém, eu digo isso que é talvez a grande maioria deles. Porém, não seria essa a recomendação que a Pátria traria a esse produtor, uma vez que a gente sabe, a gente entende. Eu, várias vezes já falei aqui, sou filho de produtor, sou produtor, passei o final de semana agora, antes de voltar aqui para a minha cidade natal e exercer meu voto de cidadão, passei o final de semana todo na fazenda, ajudando a família a colocar a semente no chão, aqui no interior de Goiás. Porém, Carla, o produtor ele precisa estar muito atento a esse mercado, o qual parece ruim agora, só que se a gente tiver uma estabilidade macroeconômica no Brasil, né, se a gente tiver eventualmente uma safra regular na América do Sul, a gente vai ter ainda mais pressão sobre os preços da soja e pode tornar ainda um maior complicador para a safra 23, né, para a rentabilidade da próxima safra. Matheus, como é que o produtor pode avançar de forma protegida, né? Porque eu defendo muito isso aqui no Bom Dia Agronegócio, defendo na minha forma de me comunicar com o produtor, que ele precisa sempre ter ao lado dele um profissional de confiança que vai lhe ajudar a tomar decisões. Eu acho que nesse momento ele está realmente atento a isso, a como é que ele pode avançar com a sua comercialização e não passar por esse momento estando desprotegido, né? A gente vê a soja subir em Chicago, o dólar continuar volátil, algumas relações de troca, inclusive para a soja 23, 24, por exemplo, favoráveis. Como é que ele pode passar por isso, Matheus? Reduzindo a exposição dele ao risco, como é que a gente consegue orientar o produtor nesse momento? É hedge, é mercado de opções, é fazer essas relações de troca? Quais são as opções dele? Claro que são muitas e não existe uma receita de bolo, cada produtor vai adaptar essas orientações que você dá à sua gestão e depois procurar a Pátria se for, né, se houver essa relação de empatia e achar que é a Pátria que vai estar ao lado dele, mas eu digo, que tipo de informação a gente pode compartilhar nesse momento para que o produtor passe por isso menos desprotegido? Pois bem, Carla, é o trabalho da Pátria, né, da gente poder captar essa informação, unir tanto a sustentabilidade financeira do negócio, quanto a capacidade de aumentar essas margens, né? O produtor ele não precisa simplesmente cruzar os braços e dizer só vendo a minha soja a 180, 190, 200 reais. E ficar à mercê do mercado, pegar uma soja de 23 a 120, 130. É possível? É possível, só não é provável que isso aconteça no atual momento, né? A maior probabilidade que a gente tem hoje é de estabilidade nos preços da soja, nem subir, nem cair, é a maior probabilidade. Porém, a gente trabalhar, né, o que popularizou muito aí ao longo dos 2 últimos anos, que é o tal do hedge, né? É coisa que a gente faz aqui quase há mais de 10 anos, né? Que é criar, construir essas proteções ao nosso cliente para que a gente possa, né, com um custo de prêmio, que está girando em torno da soja hoje, custa em torno de R$ 3,50 a R$ 5,00 por saca. É o quê? A gente garantir um preço mínimo, pagando esse custo de saca. Garantiu esse preço mínimo? Perfeito. O produtor está tranquilo, está consciente, ele sabe que abaixo daquilo que é ofertado da soja hoje, ele se calça, ele está tranquilo, ele sabe que perder aquilo ele não perde. Porém, se a soja reagir, vier subindo agressivamente, colocar 10, 15, 20 reais, ou seja, por problemas políticos no Brasil que a gente possa enfrentar, ou seja, por problemas de safra aqui no país que possui uma alta probabilidade da gente enfrentar ao longo do ano, a gente possa ainda se beneficiar dos movimentos de alta da soja, né, construindo essas proteções financeiras. Então, sim, aqui na Pátria é o que a gente faz no dia a dia, né? Nós somos a única empresa de consultoria do mercado agrícola no Brasil que tem a capacidade, né, e a autonomia de não só montar, recomendar e executar as operações para a clientela. Então, nós somos uma consultoria credenciada nos órgãos responsáveis, então somos a única, a primeira e até o momento a única consultoria que tem a capacidade, né,
de trazer não só a recomendação, a construção, mas também a execução das operações, né? A gente então abraça realmente o nosso cliente, né? Eu que vivi no outro lado por muito tempo da minha vida, vejo a família inteira também no campo, eu sei o quanto é difícil a gente entender sobre esse mercado, poder ter o tempo, a autonomia de quando executar, o que fazer, quando fazer. Então, na Pátria, a gente pega, acolhe e realmente traz não só a recomendação, mas também todo o monitoramento e execução dessas operações de maneira bem simplificada, para não ter, de fato, dificuldades, né, ao produtor que tem que tomar conta lá de 1 milhão de decisões ao longo do dia, desde o início da madrugada até o fim, até o início da noite. Então, a gente sabe o quanto é complicado, por isso que a gente criou esse sistema mais fácil, né, de auxiliar o nosso cliente. Então, existem sim maneiras de você criar essa proteção, trabalhar com capacidade de longevidade, né, que é o que? A gente vai sacrificar 4, 5 reais por saca da soja no atual momento para a gente poder ter a garantia que os preços não cairão em relação ao que temos hoje? Vamos sacrificar. Se esses preços caem, perfeito, a gente está protegido. Agora, se os preços sobem, a gente vai estar também sendo agraciado pelo mercado, né, aumentando a margem de rentabilidade. Então é isso que o produtor tem que fazer, ele tem que se profissionalizar na parte também da construção dessas proteções financeiras, né, que é chamada de hedge. A gente preferiu mudar o termo aí para facilitar o entendimento de todo mundo, né, que é a proteção de preços. Então, o produtor tem que olhar com muito bons olhos, né, em relação ao que acontece sobre o mercado hoje. É uma ferramenta muito antiga, muito mais antiga do que a soja no Brasil. Então, não deixem de usar esse tipo de alternativas, né? Agora, Matheus, dessa forma, para a gente amarrar o nosso comentário, vou fazer 2 perguntas em uma. Como é que está a competitividade da soja 22, 23 do Brasil no mercado de uma forma geral? E número 2, portanto, diante dessas informações todas que você compartilhou com a nossa audiência hoje, o mercado e o produtor brasileiro terão ainda oportunidades importantes pela frente e que deverão ser aproveitadas aí nesse curto e médio prazo para vender a sua soja 22, 23? Oportunidades sempre existirão, ainda mais agora, né, na falta de horizonte político para o Brasil, né? A gente teve aí um novo eleito, né, nas urnas ao longo desse último final de semana. Não quero entrar no mérito das eleições, mas a gente teve esse novo eleito. Esse novo governo ainda não trouxe, né, planos econômicos, não trouxe ali algo que trouxesse satisfação, né, ao mercado financeiro. Então, ainda a gente vai ter muita volatilidade cambial. Volatilidade é o quê? É a agressividade que o mercado age em alta, é a agressividade que o mercado age na queda. Então, ainda a gente não teve nenhum tipo de conforto, né, ao lado financeiro, ao especulador, que trouxesse a redução dessa volatilidade. Então, a gente vai ter mais pontos de oportunidade, a gente precisa ficar no dia a dia atento em quando aproveitar, em quando entrar com essas proteções financeiras, né, que a gente faz muito bem aqui na Pátria. Porém, tratando de competitividade do nosso grão para 2023, a nossa soja já possui, né, algo também grande parte talvez do que está nos assistindo já escutou falar, não de mim, mas de várias pessoas, vários profissionais que trabalham com a soja, né, que a soja brasileira ela possui, né, esse prêmio de qualidade, que é cerca de 2%, que é o teor médio da proteína dentro do nosso grão, ele é 2% superior ao teor de proteína dentro do grão norte-americano. Então, quando o chinês vem comprar nossa soja, ele vem comprar proteína, né? A soja só é soja pela capacidade proteica que ela tem no grão, né? Exato. Então, o chinês, por si só, quando ele compra lá um Panamax que tem 60, 65 mil toneladas, se a gente está comprando soja brasileira, ele está carregando 2% a mais de proteína. Dentro da mesma carga, dentro do mesmo peso. Então, ele sabe o quão é mais rentável, né, concentrar essas compras aqui para o nosso produto, que tem mais qualidade, tem mais sustentabilidade, tem toda a pegada positiva ambiental que a soja promove, né? Então, não só a qualidade do nosso grão, ele sempre vai ser um atrativo, a não ser que os norte-americanos criem tecnologias diferentes para que esse teor se equipare, até o momento não existem. Não só isso, preços. Hoje a soja ela brasileira, a partir de janeiro, ela já é 7% mais barata do que a norte-americana.
para fevereiro ela está em torno de 6 a 6,5% mais barata. Então, o spread, né, esse desconto, ele vai se afunilando um pouco até chegar março. Chegou março, quando a gente tem a grande maioria da safra colhida no país, né, do soja, esse bônus, né, esse desconto vai voltando a se ampliar. Por quê? Porque norte-americano só colherá uma nova safra ao final de 2023, enquanto que aqui no Brasil, a partir de março, a gente vai ter plena disponibilidade da soja para exportação do Brasil em direção à China, em direção à África, em direção a países do sudeste da Ásia, em direção à Europa, né, que é um país que está demandando muito grão hoje, não só oleaginosas, mas também cereais do Brasil, né? Então, a competitividade ela vai ser mantida, não só por qualidade, mas por preços, né? A gente tem maior capacidade de barganha, nossos fretes, né, quando comparado ao Golfo dos Estados Unidos, é muito mais barato, chega a ser 30% mais barato do que o frete norte-americano, chegou a ser já 45% mais barato. Então, enfim, a gente tem sim muita competitividade da soja para 2023 quando comparado com os nossos principais concorrentes. Maravilha. Bom, dessa forma, acho que o produtor está muito bem informado, mais do que bem informado, para começar novembro, que é um mês importante, né, Matheus? Sexta-feira tem os novos dados do plantio pela visão e pela perspectiva da Pátria, como acontece toda sexta, e a gente dá esses números sempre em primeira mão aqui no Notícias Agrícolas. Obrigada mais uma vez por estar conosco, por começar o mês com a gente e por trazer essa perspectiva para o produtor que nesse momento está realmente até um tanto confuso, né, diante de tudo que está acontecendo. Tem mais de 20 estados com bloqueios de rodovias ainda, a Polícia Rodoviária Federal se manifestando, mais uma decisão de Alexandre de Moraes e a maioria da corte determinando ali multa, inclusive, para o diretor da própria Polícia Rodoviária Federal. Enfim, a gente tem muita coisa para entender ainda, pelo menos até o final de 2022, para esvaziar o HD e começar a entender 2023, né, Matheus? Exatamente, Carlos. Eu quero só finalizar com 2 recadinhos. O primeiro deles é que esse caos que a gente vive, pessoal, ele é favorável a mercados voláteis, né? Como é o mercado de exportação, como é o mercado da soja, o mercado do dólar. Só que ele é favorável porque ele nos traz oportunidades, como eu já disse, da mesma maneira que ele traz com certa velocidade, ele recolhe, talvez em velocidade mais acentuada. Então, o mercado da soja, sobre esse horizonte, né, de complicação política, o mercado da soja, sobre essa falta de perspectiva que o novo governo traz, ele é um mercado que vai dar muito poder de entrada, né, vai trazer capacidade de receita para o produtor rural, porém, o produtor, ou ele tem que estar muito atento a esse mercado, ou ele tem que ser muito bem assessorado. Então, para você que está muito incerto sobre o que acontece, né, e não só produtores, a gente atende indústrias, a gente atende trading, cerealistas, corretores de grãos. Para você que está incerto, né, sobre o que acontece com esse mercado, quando agir, como executar as operações, o que são essas operações, procure nós aqui na Pátria Agronegócio, seja no nosso website, né? É só digitar o nosso nome no Google ou www.patria.agr.br. Ou se não, nos procure nas redes sociais, Pátria Agronegócios, tá bom? E também o segundo recadinho que muitas das vezes, né, a gente não tem a autonomia, não tem toda a liberdade, né, de nos expor com toda a nossa ideologia política, né? Então, para aqueles que querem entender mais sobre o nosso posicionamento político em relação a tudo o que acontece, nos procure nas redes sociais particulares, tá? Procurar meu nome, ou se não, @mateus.patria, @mateus.patria, onde a gente tem essa capacidade, essa autonomia, né, por perfis verificados, para trazer mais o que nós, né, acreditamos que de fato esteja sendo feito certo ou errado no Brasil e como que aquilo de errado, como que a gente pode trabalhar para, enfim, trazer uma certa mudança ou criticar aqueles que estão por cima, né, desse jogo político que acontece hoje no Brasil. Então é isso, pessoal. Mesmo. Procurem a Pátria, caso tenham dúvidas sobre tudo que foi falado, queiram continuar acompanhando todo esse mercado que agora vai dar muita atenção no clima, né? Nós somos uma empresa também especializada no monitoramento climático para entender o mercado, não é um monitoramento climático agronômico, né? A gente traz as previsões para entender aonde é a capacidade de oferta, aonde a gente vai ter mais demanda, aonde a gente vai ter, enfim, a distribuição de produção no Brasil, na Argentina, no Paraguai, nos Estados Unidos, na China, na Europa. E
para a gente aprofundar nesse bate-papo político, procure minha rede social particular, mateus.patria. Estarei lá diariamente falando, tá bom? Então, mais uma vez, Carla, muito obrigado pelo espaço por aqui. Espero que a gente possa ter dias mais tranquilos aí de agora em diante, nesse cenário político, né? Eu que agradeço, meu amigo. Sempre bom ter você aqui no Bom Dia Agronegócio. A nossa audiência é muito, muito feliz também em te acompanhar. Já deixei para vocês que estão nos acompanhando aqui pelo Instagram, o arroba do Mateus, arroba Mateus com th.pátria. Siga esse perfil, siga o perfil da Pátria para ficar por dentro de desses insights de quem vive o mercado, né? Sempre que eu trago aqui uma consultoria, enfim, uma corretora, eu sempre trago essa perspectiva. Nós somos mensageiros das informações, eles ali estão vivendo o mercado. Mateus, obrigada mais uma vez. Um abraço para você, meu amigo. Vamos seguir firmes, né, e vigilantes, que esse é o nosso papel por aqui, e também o papel de vocês aí na Pátria. Boa semana para vocês e certamente continuamos a nos falar para trazer mais informações à nossa audiência. Obrigada mais uma vez. Um grande abraço para ti, minha amiga Carla, um grande abraço para todos que nos assistem. Fiquem todos com Deus. Até logo. Um abraço, meu parceiro. Até mais.